A gente olha para esses guindastes nas construções, são verdadeiros titãs de aço, né? Eles que erguem as estruturas que formam as nossas cidades. São símbolos de força, de precisão. Mas aí fica a pergunta: como é que uma máquina dessas, tão absurdamente poderosa, pode falhar de um jeito tão espetacular? Pois é, o resultado de uma falha é esse aí. Um único momento, um único erro, e as consequências são devastadoras. Vamos mergulhar fundo e investigar a cadeia complexa de eventos que pode levar um gigante desses a tombar. A verdade é a seguinte: quanto mais a construção civil avança, mais a gente vê essas máquinas em ação. E, com isso, o risco de acidentes também aumenta, transformando os canteiros de obra em locais de altíssimo risco. Com o mercado aquecido, o uso de guindastes disparou. E a consequência direta, infelizmente, foi o aumento no número de acidentes. Isso levanta uma questão fundamental. O que precisa ser feito para garantir que cada operação de içamento seja segura? A resposta para essa pergunta começa bem antes da carga sair do chão. Começa com um plano. Um plano extremamente meticuloso, feito justamente para evitar o desastre. E esse plano tem nome, é o plano de Higgin. Mas olha, isso não é só um monte de papel, viu? Pense nele como se fosse um plano de voo para uma missão de altíssimo risco. É ali que tudo é detalhado, planejado, para otimizar o trabalho e, o mais importante de tudo, para evitar acidentes. E para montar esse plano são necessárias algumas informações cruciais. Primeiro, qual o peso e o tamanho exatos da carga. Segundo, qual a distância que ela vai percorrer na horizontal, o tal do raio. Terceiro, que altura ela precisa alcançar. E por último, tem alguma coisa no caminho? Cada resposta dessas é uma peça fundamental no quebra-cabeça da segurança. E o cérebro por trás de tudo isso é o rigger. Esse é o especialista treinado, a pessoa que junta conhecimento de engenharia com a experiência prática do dia a dia para transformar uma operação super complexa em algo totalmente seguro e controlado. Tá, mas e o que acontece quando esse plano tão bem pensado é simplesmente ignorado? Bom, agora a gente vai fazer uma verdadeira investigação forense, analisando um caso real de um guindaste que tombou. Essa é a cena do crime, digamos assim. O cenário logo após o acidente. Agora, o trabalho é quase de detetive. Analisar os destroços, a papelada, as configurações, tudo para encontrar as pistas que vão nos dizer o que exatamente deu errado. E a primeira evidência já é de arrepiar. A perícia encontrou uma diferença gritante entre o que estava escrito no plano de Higgin e o jeito que o guindaste foi montado na hora da operação, ou seja, uma violação direta, na cara dura, do protocolo de segurança. Mas acredite, isso não foi nem o pior. Havia algo ainda mais grave ali, uma negligência tão fundamental que tornou o acidente praticamente inevitável. E aqui vem a parte mais chocante da história. O computador de segurança do guindaste, conhecido como LMI, que é basicamente o cérebro eletrônico dele, simplesmente não estava lá. Tinha sido removido. O operador estava trabalhando completamente às cegas, sem nenhum aviso do perigo iminente. Para entender a gravidade disso, o LMI é o sistema que fica o tempo todo calculando se a combinação de peso e distância está chegando perto do limite. É o que grita para o operador: cuidado, vai tombar. Operar sem isso é a mesma coisa que pilotar um avião sem nenhum instrumento no painel. É uma loucura. E as provas de descaso não paravam por aí. Os peritos acharam um calço de madeira, isso mesmo, um pedaço de pau, travando o pedal do acelerador, provavelmente uma gambiarra para manter a rotação do motor. Isso só mostra a cultura de improviso e a falta de respeito total com os procedimentos e com a manutenção. Ok, a gente já viu o que aconteceu. Agora vamos entender o porquê. A física por trás da queda de um guindaste, na verdade, se resume a dois tipos principais de falha. Um guindaste pode cair basicamente de dois jeitos. Ou a estrutura dele não aguenta o peso e quebra, e isso é um colapso estrutural, ou ele perde o equilíbrio e vira, uma falha de estabilidade. No nosso caso de estudo, foi exatamente isso que aconteceu. Ele tombou. E para entender o tombamento, a gente precisa falar do conceito mais crítico de todos, o raio de operação. Essa é a regra de ouro. Quanto mais longe a carga fica do centro do guindaste, na horizontal, menor a capacidade dele de levantar peso. É uma relação inversamente proporcional e muito, muito perigosa. Ou seja, o ponto crucial é esse. A capacidade de um guindaste não é um número fixo. Ela muda o tempo todo, a cada centímetro que a lança se estende ou que o raio aumenta.
Ao ignorar o plano, a equipe mudou completamente os limites de segurança da máquina e, sem o computador de bordo para avisar, eles não tinham a menor ideia do abismo em que estavam se metendo. E isso tudo nos leva à conclusão da nossa investigação. A máquina não falhou por um defeito de fábrica. A catástrofe foi o resultado de uma série de decisões e omissões humanas. Essa citação de um especialista da Fundacentro resume tudo perfeitamente. Acidentes assim não são eventos isolados. Eles são sintomas de um problema sistêmico. A falta de preparo das pessoas e a ausência de uma gestão de segurança que funcione de verdade nos canteiros. E os dados confirmam isso de um jeito assustador. Estudos mostram que só 6% dos acidentes são causados por uma falha mecânica do equipamento. Os outros 94% são de responsabilidade humana, seja na gestão, na supervisão ou na própria operação. No fim das contas, o que a gente viu foi um efeito dominó de falhas, uma corrente de erros em que cada elo quebrado aumentava o risco, até o desastre final. Ignoraram o plano, removeram o computador, a manutenção era precária, tudo isso contribuiu. E a lição que fica é fundamental. A tecnologia de segurança é incrível, mas ela não serve pra nada sem o comprometimento das pessoas com os processos, com o treinamento e com a atenção constante. O fator humano é e sempre será a peça de segurança mais importante de todas. E fica aqui uma reflexão final. Num mundo com máquinas cada vez mais potentes, a grande questão não é se o nosso aço é forte o suficiente, mas sim se a nossa disciplina, nosso respeito pelos procedimentos é forte o suficiente para controlar toda essa força.